Francine, 23 anos, está grávida do atual marido, é o Marcelo. Mostra lá o casal. A Francine e o Marcelo. Tem 2 crianças já em Zama. E está grávida de novo, né? Ela trabalha como maquiadora e sustenta a casa. Marcelo, de 21 anos, é muito ciumento. As brigas do casal são violentas. Na sexta-feira, ela deixou os filhos pequenos com o ex-marido porque ia fazer compras de Natal. Mas Francine não voltou mais para buscar os filhos. 3 dias depois, o ex-marido foi até a casa onde Francine morava com Marcelo. Ele encontrou a ex-mulher morta e o Marcelo deitado ao lado, fingindo estar morto. Marcelo foi preso e confessou o crime. Ele matou a Francine, sabe por quê? Porque não queria o filho. Falou, não queria ter mais filho com ela não, por isso que eu matei. A reportagem te conta detalhes a partir de agora. Há 3 meses foi o casamento. A cerimônia oficializou o relacionamento que começou há 1 ano. Francine Rigo Santos, de 23 anos, e Marcelo Augusto de Souza Araújo, de 21, pareciam apaixonados. O olhar dele para ela, o beijo, a serenidade de Francine. No álbum da família, Marcelo também aparece ao lado dos filhos da companheira, de 1 e 3 anos de idade, de um outro relacionamento. As imagens mostram um casamento perfeito, mas não é bem assim. Esse casamento não existe mais. Ele acabou de forma trágica. Se soubesse alguma coisa, jamais ele tinha entrado aqui dentro. Sempre foi um homem acima de qualquer suspeito. Eu conheço desde criança, assim, mas não por, assim, conhecido desde criança. Mas eu jamais suspeitaria que ele seria capaz disso. Porque se fosse, eu jamais deixaria isso ter acontecido. Foi na casa onde Francine morava com o marido em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, que ela foi assassinada por Marcelo. O homem que, em setembro deste ano, jurou amor, respeito e fidelidade perante o juiz. Ela podia ter o defeito que fosse, mas ela era uma mãe. Isso eu falar para todo mundo. Ela dava vida pelos filhos dela. Então, é isso que eu desejo, que Deus faça o que tem que ser feito. Os filhos de Francine estavam com o ex-marido. Foi Adailton que desconfiou que algo havia acontecido com a maquiadora. Ela nunca deixou passar o dia todo sem perguntar das crianças. Ela sempre estava perguntando, sempre estava ligando, preocupado com o menorzinho. Aí você resolveu ir lá? Aí eu mandei mensagem pro pai dela, sabe, querendo saber, você sabe dela, da Francine, porque não deu notícia até agora. Aí ele disse, Daí, não sei. Aí na segunda-feira eu estava trabalhando, encontrei a vizinha dela. A vizinha dela disse, teve um mau quebra-pau na casa dos dois. Só que daí os dois sumiram e ninguém sabe deles. O pai de Francine decidiu invadir a casa para tentar entender o que havia acontecido com a filha. O corpo da Francine foi encontrado pelos parentes do Marcelo, pelo ex-marido da Francine, que estava com os filhos do casal desde sexta-feira, porque a Francine os deixou para que ela pudesse fazer as compras do Natal, e também pelo pai da Francine. Todos estavam muito preocupados com a falta de notícias da jovem e do Marcelo. Por isso, todos juntos decidiram vir até aqui e arrombar a porta da casa, que estava fechada desde domingo. As ligações não eram atendidas e por isso, então, eles decidiram vir até aqui e arrombar a porta. A gente vê aqui os detalhes, que o vidro ficou trincado, o portal também aqui danificado, olha só, pela ação dos parentes do casal. Assim que eles entraram aqui na casa, eles tiveram a surpresa. O odor, o cheiro era muito forte e logo eles encontraram o corpo da Francine. Ela estava no sofá. O que chamou a atenção é que o Marcelo estava exatamente ao lado do corpo da mulher. Ele tinha alguns cortes pelo corpo que pareciam que ele tinha tentado tirar a própria vida. O Marcelo, ele tentou fingir que estava morto, mas acabou sendo descoberto. O SAMU foi chamado, ele foi levado para receber o socorro e lá
acabou confessando para a polícia o que tinha feito, que tinha assassinado a própria esposa. Eu só cheguei a ver o sangue, na poça de sangue. Para mim foi um choque. Mas aí já não deixaram nem entrar. Para mim foi um choque. Para mim eu já vi que já tinha acontecido algo. Quando a gente entrou, o tio dele só virou e já falou para a mãe dele, não entra. Aí eu entrei e fiquei olhando para os dois lá. Ela deitada no sofá deles, que era grande. Ele do lado dela, deitado do lado dela, com a coberta até a cintura assim. E fingindo que estava morto. Eu vi quando ele deu uma respirada, eu fui, virei de lado assim para ficar prestando atenção. Aí eu vi quando a barriga dele mexeu. Aí eu voltei e falei pro tio dele, ó, ele tá vivo, cara. Segundo a família, o laudo do Instituto Médico Legal apontou o traumatismo craniano como sendo a causa da morte de Francine. Ela também estava com um corte no pescoço e com um pulso quebrado. Ele ficou do lado do corpo. Quando a gente chegou, a gente achava que ele estava morto também, porque ele estava fingindo que ele estava do lado do corpo, deitado. Aí chamou o SAMU. Mas ele foi pro hospital, mas ele fingiu, porque ele saiu logo depois, já se levantou e... Mas qual seria a real motivação para um crime tão cruel? Os ciúmes e o sentimento de posse, mais uma vez, podem ser a explicação para a morte de uma mulher. Marcelo e Francine tinham brigas constantes. Há também a suspeita de que uma suposta gravidez tenha sido a motivação do crime. A sua filha estava grávida? Então, no ML, eu perguntei pro pai lá, ele falou que não estava. Mas se na delegacia disse que estava, eu não sei, sinceridade eu não sei. Que no ML ele falou que ela não estava, não. Ela não comunicou para vocês sobre essa gestação? Para mim, não. Para mim, não. E na delegacia ele chegou a comentar algo sobre isso? Então, não sei dizer. Que eu acho que ele comentou pro delegado que foi alguma coisa, a briga diz que foi por causa disso. O ex-marido conta que Marcelo era muito ciumento e que esse era um dos principais motivos das brigas do casal. Então, no jeito, quando eu chegava para pegar minhas crianças, que ela saia na porta, ele gritava para ela voltar para trás. Ele não aceitava que eu tivesse contato com ela. Tinha ciúme de você e de todo mundo? Não. Então, do jeito que ela via passar da mãe, dos parentes dela, tudo. Vivia só os dois lá e nem o pai dela se envolvia, porque o pai dela já sabia o jeito que ela era. A maioria dos vizinhos sabia das discussões entre Francine e Marcelo. A gritaria dentro da casa sempre era ouvida pelos moradores da rua onde o casal mora, principalmente pelos moradores do mesmo terreno, que inclui o pai e a madrasta de Francine, que moram no andar de cima. No último domingo, por volta das 9h30 da noite, a Quitéria, que também mora aqui no mesmo terreno, ouviu a gritaria e ficou preocupada, né, Quitéria? Foi. E aí eu passei para fora, aí eu fiquei preocupada, né? Eu digo, o que foi que aconteceu com ela, né? No vídeo feito por Quitéria, não dá para entender muito a discussão. Porém, é possível ouvir Francine autorizar Marcelo a quebrar tudo em casa. Como ficou silêncio, aí eu disse, eles saquetaram, né? Aí eu entrei para dentro e fui dormir. Só que eu não dormi, eu fiquei naquele negócio pensando na cabeça, o que é que está acontecendo? Só que quando eu passei aqui na parede aqui perto do vritor da casa, aí ele estava aqui no vritor piruritando para lá e para cá. Ele vinha na porta, erguia a cortina e olhava para cima e para baixo, para o portão, né? Aí depois, eu fui para dentro. A senhora percebeu uma angústia nele, que ele estava inquieto? Era, que ele estava desinquieto dentro de casa. Marcelo ficou de domingo, data do crime, até ontem trancado na casa com a esposa morta. Ficou dias, tem marcas de pegada dele. Ele ficou, ele andou, ele comeu, ele ficou esses dias todos com ela lá dentro morta. Pelas redes sociais, no mesmo dia, ele anunciou todos os móveis da casa. Ele usou o perfil de Francine para tentar vender TV, sofá, mesa com cadeiras e painel. Tudo indica que ele usaria o dinheiro para fugir. Marcelo também teria usado as redes sociais da esposa para fazer uma publicação em nome de Francine. O texto diz que os dois não aguentam mais a pressão da família contra a união deles. Mas, para essa tia, a intenção dele era fingir que a maquiadora teria tirado a própria vida. Ela não escreve daquele jeito. Assim, é quase certeza que foi ele.
pelo que a vizinha também falou, aquela hora já teria acontecido. O corpo de Francine estava em estado avançado de decomposição. Nesta quarta-feira, 25 de dezembro, ela foi enterrada. Não houve velório. Francine trabalhava como maquiadora. Ela se formou em estética e há 4 meses conseguiu montar esse pequeno estúdio na casa onde morava. Ela decidiu instalar um negócio aqui para que pudesse ficar mais próximo dos filhos. A gente vê, olha só, toda a estrutura do estúdio de maquiagem aqui ainda, todos os produtos que ela usava para atender as clientes. Segundo a família, Francine sempre foi muito talentosa, fazia maquiagens lindas que ela postava nas redes sociais. Era com o dinheiro desse estúdio de maquiagens que ela sustentava a casa, sozinha, porque o Marcelo não estava trabalhando. O sustento vinha então das maquiagens e também da pensão paga pelo Adailto, pai das crianças, no valor de R$500. Ela tinha o servicinho dela, trabalhava e deixou os meninos, né? Agora que só fica as crianças, né, pra gente. Marcelo está preso e vai responder pelo crime que cometeu. A família quer justiça. Desejo que ele fique preso e não saia nunca. Essa é a verdade. Que ele não saia nunca, que ele aprenda, talvez, ficar lá e aprenda ver o que ele fez, né? Destruir a família dos outros.